eu sou Júnia Lemos e hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo de História do Brasil. Semana passada estudamos período pré-colonial, hoje vamos estudar o período colonial. Nós vamos começar com a questão administrativa e econômica do Brasil colonial. Primeira coisa que nós vamos ver do período colonial é que a colonização do Brasil ela vai acontecer devido ao fato do português, principalmente do rei de Portugal, Dom João III, começar a se preocupar com os franceses rondando o nosso litoral. Nós vimos na aula passada que os franceses eles não estão satisfeitos com a divisão da terra, entre divisão do Brasil, divisão da América entre Portugal e Espanha. Então o que esse francês vai fazer? Ele vai começar a questionar. Nós falamos na aula passada, que ele até questiona, coloca o Tratado de Adão, quem deu o direito da divisão de terra entre Brasil e Espanha, entre Portugal e Espanha com relação às terras na América, não é isso? E aí Dom João III ele vai pegar, dividir o Brasil em 15 faixas de terra de tamanho variado e chamar um nobre e falar assim, ó, meu querido, vem aqui, eu tenho um presente para te dar. Que presente, rei? Uma porção de terra maravilhosa, um local lindo, onde o sol está sempre brilhando, onde o mar é maravilhoso, tem verde em quantidade maravilhosa. Essa terra é Brasil. E aí o donatário, que nós vamos ver que é o nobre que vai receber essa terra, vai ter que se virar, porque ele não pode devolver essa terra para o rei, é presente do rei, e ele é obrigado a colonizar essa porção de terra com seu capital privado, Então ele vai ter que tirar dinheiro do próprio bolso para bancar essa produção, essa colonização dessa terra. As 15 capitanias hereditárias, elas tinham 250 quilômetros de largura. É terra para burro, tá? Isso só de largura. E fundo indefinido. Por que indefinido? É onde passa o Tratado de Tordesilhas. E eles não têm certeza se o Tratado de Tordesilhas realmente, passa onde deveria passar. Então eles vão falar assim, é 250 km de largura, fundo indefinido, se vira neguinho, se vira nos 30, vai colonizar com seu próprio dinheiro. Dessas capitanias, duas nós vamos destacar, que é Pernambuco, que vão ter sucesso. Pernambuco, que vai ser implantado cana-de-açúcar, com um donatário chamado Duarte Coelho. A capitania de São Vicente, que vai ser um porto de escravos, E quem vai começar a questão, trazendo os escravos para essa região aí da capitania de Pernambuco são os degredados. O que são degredados? São são criminosos, que são mandados para o Brasil para cumprir sua pena, Cometeu algum erro, algum problema, algum crime em Portugal, o que acontece? Manda eles para a ilha, uma ilha de prisioneiros aí chamada Brasil aí. Nós podemos chamar também o degredado de desterrado, tá? Ou seja, ele está sendo tirado da sua terra e mandado para outra. Mesma coisa de exílio, Só que era feito aqui no Brasil. Outras pessoas também que mexiam aí com a questão de escravos aí, que estavam junto com os desterrados, também os náufragos, Às vezes algum náufrago de algum navio que acabava achando interessante ficar no Brasil, ficava e ia mexer aí com a questão do escravo. A capitania hereditária deixou um legado não muito bacana para o Brasil, São heranças que até hoje fazem parte da cultura. Quando você fala em economia política do Brasil, de cara você já vai lembrar dos coronéis, Então o coronelismo vai ser uma coisa que vai ficar enraizada na gente. O clientelismo, o mandonismo, tudo isso vai fazer parte, Vem com quem? Com os portugueses no período das capitanias hereditárias. O latifúndio improdutivo, aquele monte de terra gigantesca no qual o donatário vai explorar só um ticadinho de terra. Nós vamos ver aí no mapinha aí que ele vai ficar preocupado mais com o litoral, onde que dá para plantar cana, e o restante um monte de terra sem ser produtiva. E isso vai virar herança até hoje, Nós temos aí as grandes concentrações de terra pouco produtiva. A indústria da cana, que vai chegar para destruir o território brasileiro, a cana, chamada de
pó branco que vicia, né? Como diria o Eduardo Bueno, que eu gosto muito, né? Eu já li todos os livros dele. Ele sempre faz essa referência, né? O pó branco que vicia, o açúcar, uma das coisas que eu, graças a Deus, aboli da minha vida. Então, ó, nós temos esses pontos aí, que até hoje a gente pode costurar isso em redação. A gente pode colocar em argumento de redação, né? Essa questão do Brasil atrofiado até hoje, desse Brasil com grandes propriedades de terra nas mãos de poucos, né? Temos famílias extremamente importantes até hoje, né? Que são, não vou citar o nome aí, mas estão relacionadas à política, que vão fazer o papel desses coronéis, né? Lá pro lado do Ceará, pro lado da Bahia, né? E vai para fora. Minas Gerais também tem uma certa família, né? Poderosa e tudo mais. Então são os coronéis, né? Querendo ou não, eles já começam a comandar o Brasil desde esse período aí das capitanias hereditárias. Mas para dar essa relação entre rei e donatário, nós vamos ver aí que serão elaborados documentos, né, entre o donatário e o rei de Portugal, né? Vamos para o primeiro documento aí, que é o documento que regulamentava aí essa doação aí, né, que é o foral, né? No foral, o donatário, ele tem as seguintes obrigações: ele tem que povoar a terra, ele tem que entregar 10% da produção para o rei, entregar 20%, nós vamos ver isso aí mais para frente, do ouro, né? Já é a quinta parte. Tem gente que acha que o quinto é cobrado só quando começa a encontrar lá no ciclo do ouro. Não, já está falando em quinto aqui, tá? O donatário, né, ele vai ser responsável pela justiça, né, vai ter que criar vilas dentro do Brasil, né, e escravizar, começar o processo de escravização do índio. Por outro lado, o rei entrega a carta de doação ao donatário, né, que é a concessão da terra aí para ele poder explorar e tudo mais. O donatário é um fidalgo, um nobre português a quem o rei Dom João III vai doar a terra. Essa relação lembra muito as relações feudais, né? Lembra? Sucerano, vassalagem, aquela coisa muito lá da Idade Média. Então, nós vamos ver que isso aí é uma herança aí que Portugal está trazendo também. E o donatário, ele vai fragmentar essa capitania, né? E essa fragmentação da capitania é chamada de sesmaria. Olha aí no mapinha aí que vocês vão ver, né? Ele pega a capitania, divide em lotes e passa esses lotes para sesmeiros, né? Então esses sesmeiros é uma subdivisão, a sesmaria é uma subdivisão da capitania hereditária, né? Ela tem aí, elas variavam aí mais ou menos 6,5 mil metros quadrados de terra. E o sesmeiro tem que colonizar, colocar a capitania, a sesmaria para funcionar. Então eu tenho, por exemplo, uma faixa do tamanho de Pernambuco, eu sou donatário, eu divido essa faixa em várias sesmarias e ali eu vou colocando sesmeiros para produzirem na minha capitania. E o sesmeiro não era qualquer um não, ele tinha que ser branco, ter cabedais. O que é cabedais? Ter dinheiro, tá? Católico também, porque essa preocupação, reforma protestante que está acontecendo na Europa, tá? O medo do judeu e de pessoas de outra religião virem para o Brasil, acabar pegando essa porção de terra e permitindo que religiões que não sejam católicas fluam aqui dentro. E o sesmeiro tem que lavrar a terra por 5 anos. Nesse período aí que nós estamos vendo de capitanias também, nós vamos ver que a corte portuguesa vai escolher uma das capitanias para ser a capital do Brasil. Então nós vamos ver que Bahia, né, vai ficar como a capital do Brasil. Tá entre as capitanias, né? Vocês observarem aí no mapa, ó, nós vamos ver que ela tá praticamente no meio certo entre as capitanias do norte e as capitanias do centro-sul aí. Então nós vamos ver aí, ó, que a Bahia vai ser a capital do Brasil nesse período. Quando é que nós vamos ver a capitania mudando? No ciclo do ouro, vai passar para o Rio de Janeiro e depois com o JK para Brasília. Então, primeira capital nós estamos vendo aí, Bahia.
O donatário, ele era a maior autoridade da capitania hereditária, tá, gente? Já que o rei não tá aqui, ele é o responsável pela sua capitania. Então, ele é a maior autoridade, ele tem poder amplo ali dentro, né? Ele vai ter lucro, né, cobrando os impostos, e a gente tem que lembrar que ele não é dono. O donatário, ele não era dono da capitania. Ele é a maior autoridade ali dentro, mas dono não. Lembrem, a capitania pertence a Portugal, tá? E ele é, igual eu já falei, poder político administrativo, e ele tem o poder para distribuir as sesmarias. Lógico que ele vai passar essa capitania, o próprio nome já fala, hereditário. O filho dele seria o novo donatário, né? E o filho do filho, e assim por diante. Em 1548, o rei de Portugal, ele vai colocar uma outra força aí, um outro poder aí para poder vigiar, administrar as capitanias hereditárias, que é o tal do governador geral. Teremos 3 governadores importantes que nós vamos falar aí mais para frente, tá? A função desse governador geral, centralizar o poder, né, e evitar o excesso do mandonismo aí do donatário, catequese de indígenas, defesa do litoral, 3, né? 3. Criar engenhos, novos engenhos e cobrar os impostos, né? Verificar se realmente o donatário e os sesmeiros estão fazendo o que eles tinham que fazer. O primeiro governador que nós vamos ver aí é o Tomé de Souza, né? Que vai governar de 1548 a 1553. Esse é o período aí, ó, que a gente chama de Idade Moderna, né? A gente não pode esquecer o que está acontecendo na Europa nesse momento. Nós temos a reforma e a contra-reforma, né? Então o pau tá quebrando lá na Europa nesse momento. O Tomé de Souza, ele vai fundar Salvador, tá? Que é a capital que nós já falamos, né? Então ele vai ser o responsável aí. Ela vai ser capital até 1763, igual eu já falei para vocês, quando ela será transferida. Ele traz os primeiros jesuítas para o Brasil, Manuel de Nóbrega e o Anchieta, além de estar introduzindo a pecuária no Brasil, tá? Então vimos aí o primeiro governador geral. O segundo governador aí que nós vamos ter no Brasil, ele vai dar uma certa probleminha aí para Portugal. Probleminha não, problemão, né? Que é o Duarte da Costa. Duarte da Costa governa de 1553 a 1558. No governo dele, nós vamos ter invasão dos franceses ao Rio de Janeiro, né? É o período que nós vamos ter a tal da França Antártida, né? Os franceses, fugindo da reforma protestante, da perseguição católica, eles vêm para o Brasil, mais especificamente para o Rio de Janeiro, tentar criar uma colônia de huguenotes. Huguenotes é um nome que nós podemos dar aos protestantes franceses aí, né? Mais especificamente aos calvinistas. Aonde que eu vou ver isso aí, essa história, né, bem mostradinha, legalzinha mesmo, né? Num filme chamado Vermelho Brasil, tá? Ele tá até disponível no YouTube e vou colocar para vocês o link para vocês assistirem, né? Mostra direitinho, né? Os huguenotes chegando, tentando colonizar a região onde seria o Rio de Janeiro, né? Eles vão se coligar com algumas tribos indígenas aí e tentar ficar aí no Brasil nesse período. Então eles vão tentar fazer uma colônia de perfil protestante no Rio de Janeiro. Outro problema que o Duarte da Costa vai enfrentar também é a questão da escravidão do indígena. Nós vamos ver aí que vai ter um conflito entre jesuítas e colonos, né? Os jesuítas não aceitam o fato do indígena ser escravizado. Para ele, o indígena tem que ser usado, o indígena ele tem que ser catequizado, né? Essa é a ideia do jesuíta. E já o colono, ele precisa de mão de obra. O que ele faz? Ele já vai escravizar esse índio. Então começa um conflito muito forte entre colonos e jesuítas, tá? Então no governo do Duarte da Costa vai ser marcado por esses conflitos. Para tentar solucionar essa treta toda entre indígena, colono e tudo mais, huguenotes e essa bagunça toda que tá dentro do Brasil, nós vamos ver que vem para cá outro governador geral, um cara chamado Mendes Sá, né?
Mendiçá me lembra o quê? Estácio de Sá, né? Então vem o Mendiçá, que é uma pessoa muito importante. Eu sempre falo para o pessoal que o Mendiçá está para o Rio de Janeiro, assim como o Tiradentes está para nós, tá? Então, ó, o Mendiçá vem em 1558 e vai ficar até 1572. Ele vai conseguir expulsar os franceses do território brasileiro, né? E para isso ele vai se unir a tribos indígenas, tá? Ele vai trazer mais mão de obra escrava para o Brasil para tentar aliviar aí a situação aí entre jesuítas e colonos, né? Inclusive, vai chegar um momento em que a escravidão do índio já vai ser proibida pelos governos de Portugal, né? Eles vão falar que o indígena, ele tem que ser, né? Você só pode escravizar o indígena na questão da guerra justa. O Mendiçá, ele realmente consegue contornar os conflitos que estavam acontecendo no Brasil, né? Traz mais escravos, expulsa os franceses, mas há indícios que ele tenha se enriquecido de forma ilícita. O salário que ele ganhava não condizia com todos os bens que ele tinha, né, quando morreu. Então ele tinha várias cabeças de gado, muita terra, então ele era um homem muito rico e não batia com o salário que ele tinha de governador-geral. Então, e esses governadores, eles governavam sozinhos, existia alguém para auxiliar esses governadores? Nós vamos ver que existia a Câmara Municipal e os homens bons. Homens bons, eles tinham uma função semelhante à do vereador hoje em dia. E, atenção, não podia ser judeu novo, né, convertido, ele tinha que ser católico, né, ter posses, um homem de posses, né, e ser branco católico e homem de posse, né. Eles já tinham também, ele tinha uma espécie de guarda, né, um grupo armado que sempre estava junto com eles. Por que a questão dele ter que ser católico? Mesmo que eu já falei antes, a reforma protestante ela está surgindo com força. Então eu tenho que evitar que líderes locais do Brasil tenham viés aí, né, de huguenotes, né, de protestantes, de judeus ou qualquer outra coisa. Porque senão eu posso permitir que uma religião diferente se fortaleça dentro do Brasil. Eles eram eleitos indiretamente de 3 em 3 anos, tá? E qual a função desse homem bom, né? Ele vai abastecer as vilas, efetuar prisões, construir pontes, chafariz, pavimentar vias. É muito semelhante, né, o que um vereador realmente deveria fazer, né? Então ele tem essa função aí toda, né? E o homem bom, ele também tem que construir o pelourinho, né? O pelourinho remonta lá da Idade Média, o poste de justiça. Quem já assistiu aquela série Outlander, lembra, né? Quando o bonitão lá, o principal lá, é chicoteado em praça pública, que as costas dele ficam em puro retalho, né? Que a gente fica pensando, não, como que esse cara sobreviveu a tanta chicotada? Lembrem, né? Ele é chicoteado em praça pública. Mesma coisa, o pelourinho ele vem, remonta da Idade Média e é o poste da justiça. Local onde nós vamos ver aí o escravo ser punido, né? Porque é poste de justiça, mas não é poste de justiça para o branco não, tá, gente? É poste de justiça para o negro, né? Então nós vamos ver aí, 2 pesos, 2 medidas, né? Ficava na praça principal de uma vila, né? Quem já foi para Ouro Preto, Mariana, essas coisas todas já viu, né? E é o símbolo de elevação de uma vila, né? De um arraial para a condição de vila. Então quando o arraialzinho, pequenininho, virava vila, uma das primeiras coisas que ele ganhava era o pelourinho. Então, meus amados, nós finalizamos aqui esse pedacinho de história do Brasil. Vamos prosseguir amanhã falando da economia aí nesse período, né? Que a gente fica só pensando só na cana, né? Vamos ver que tem economias complementares nesse período. Além da cana-de-açúcar, vamos ver outros tipos de economia, ok? Ah, esqueci de pedir no início, né? Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, não deixe de deixar comentário, tudo que tem que fazer para o canal crescer, ok? Muito obrigada pela atenção de vocês.